Bom, dando continuidade, vamos falar então sobre o campo de aceleração de um fluido. Tá? Se nós considerarmos a forma cartesiana, o vetor velocidade ele pode ser escrito como sendo o somatório de um escalar na direção i, o qual é função de x, y, z e t, mais um escalar na direção j, também função de x, y, z e t, mais um escalar em k, também função de x, y, z e t. Tá? Aqui nós vamos assumir que U está associado à direção I, um V minúsculo associado à direção J e um W associado à direção K. Onde o nosso vetor R aqui vai ser função de x, y, z. Tá? E do tempo. Se nós pensarmos na velocidade, ela vai ser a variável mais importante dentro da mecânica dos fluidos. Na maior parte dos casos, o conhecimento desse vetor é praticamente análogo à solução do problema. Bom, tudo que nós vamos fazer aqui é com base em uma descrição, um método de descrição euleriano. Tá? A não ser que se indique o contrário, no entanto, a maior parte do conteúdo vai ser todo utilizando uma formulação euleriana. E para quando nós formos fazer a aplicação da segunda lei de Newton, vai ser importante conhecer a aceleração ou o campo de aceleração do fluido, ou seja, como calcular a aceleração. Bom, a aceleração nada mais é do que a derivada temporal do vetor velocidade. No entanto, nós sabemos que o vetor velocidade é uma função de 4 variáveis, x, y, z e t. Então, para poder fazer essa derivação em relação ao tempo, tá? Fazer a derivada total, também chamado de derivada material, derivada substancial, tá? É necessário a aplicação da regra da cadeia, ou seja, A nada mais é do que dv dt, que é igual a I du dt,
mais J dV dt mais K dW dt. Onde o ddt, escrito dessa forma, com letras maiúsculas, seria a derivada temporal total, ou, conforme eu disse, assim, né? Também chamado de derivada material, derivada substancial, derivada lagrangiana. Algumas denominações, tá? Então, como apenas deixando escrito, nós vamos ter que aplicar a regra da cadeia para poder obter o valor dessa derivada total, que nada mais é do que a aceleração do fluido. Então vamos fazer isso passo a passo, tá? Inicialmente considerando a componente na direção x, ou seja, du dt. Du dt nada mais vai ser do que a derivada parcial de u em relação ao tempo, du dt, mais a derivada parcial de u em relação a x, du dx, e como x é uma função do tempo, multiplicado por dx dt. De forma análoga, nós temos du dy, dy dt, mais du dz, dz dt. Aqui o del está indicando derivação parcial, tá? E o d, derivação exata. Bom, mas olha que interessante. Dx dt, dy dt, dz dt. Isso nada mais é do que a velocidade na direção x, a velocidade na direção y, a velocidade na direção z, ou seja, a taxa de variação de x ao longo do tempo, a taxa de variação de y ao longo do tempo, a taxa de variação de z ao longo do tempo. Então isso nos dá o próprio componente u de velocidade, o próprio componente v de velocidade e o próprio componente w de velocidade. Então nós podemos reescrever du dt como sendo simplesmente du dt igual a del u del t mais u, que multiplica del u del x, mais v, que multiplica del u del y, mais w, que multiplica del u del z.
uma forma bem simples. Chamar essa aqui de 1. Da mesma maneira, ao considerar as outras direções, nós vamos ter dv dt como sendo del v del t mais del v del x, que multiplica dx dt, mais del v del y dy dt, mais del v del z dz dt. Observa que aqui novamente nós temos componente u de velocidade, componente v de velocidade, componente w de velocidade. Então dv dt nada mais é do que del v del t mais u del v del x mais v del v del y mais w del v del z. Então, considerando a componente na direção z, a mesmíssima coisa vai acontecer, tá? Nós temos que dw dt nada mais vai ser do que del w del t mais u del w del x mais v del w del y mais w del w del z. Portanto, o nosso vetor aceleração pode ser escrito simplesmente como A é igual a del u del t mais u del u del x mais v del u del y mais w del u del z del v del t mais u del v del x mais v del v del y mais w del v del z e del w del t mais u del w del x mais v del w del y mais w del w del z. E isso daqui, respectivamente, na direção I, direção J, direção K. Então esse é o nosso vetor aceleração escrito considerando coordenadas cartesianas, tá? Com uma formulação diferencial. Bom, para não ter que ficar escrevendo tudo isso toda vez que você for falar na aceleração, nós podemos reescrever isso daqui de uma forma compacta. Então, de forma compacta, nós temos simplesmente que dv dt, que é a própria aceleração, vai ser igual a del v del t mais v nabla v
onde o operador nabla é simplesmente I del x mais J del y mais K del z, de tal forma que V nabla, vetor velocidade escalar, o operador nabla, nos dê simplesmente U del x mais V del y mais W del z. Numerando aqui. De tal forma que ao fazer essa substituição aqui multiplicando pelo vetor velocidade, tá? Veja, aqui você tem um escalar, não tem acompanhado de nenhum subíndice direcional, tá? Então é algo que tem só magnitude, não tem direção associada a ele. No entanto, o vetor velocidade tem a direção associada em JK. Então, ao fazer essa multiplicação, nós vamos voltar a ter aqui as direções em JK. Então, vai ser U na direção I, V na direção J e W na direção K, dando a característica da direção de aceleração, tá? Da mesma forma que o del V del T. Vai ser del U del T em I, mais del V del T em J, mais del W del T em K. Bom, considerando essa forma compacta aqui, nós podemos identificar dois termos, tá? Esse primeiro termo do lado direito chamado de aceleração local. Esse segundo termo que recebe a denominação de aceleração convectiva. Agora olha que interessante, tá? Isso quer dizer que quando nós falamos em aceleração para uma partícula de fluido, tá? Ou aceleração no escoamento, o conceito de aceleração ele não está, como que eu vou colocar isso, 100% relacionado, vamos dizer assim, com a questão da variação temporal, tá? Porque somente a aceleração local é função do tempo. A aceleração convectiva não é função do tempo. O que eu quero dizer com isso? Que mesmo quando você tiver um escoamento em regime permanente, você pode ter aceleração. Então, estar em regime permanente não quer dizer que o escoamento não esteja acelerando em algum local. Quer dizer que essa aceleração não está variando ao longo do tempo. No entanto, pode existir aceleração acontecendo dentro do escoamento, tá? Aceleração das partículas de fluido. Exemplo bem simples. Assumindo um escoamento incompressível, em um bocal convergente divergente, um tubo Venturi, qualquer coisa desse tipo, tá? Se o escoamento é incompressível e está acontecendo em regime permanente, na seção convergente é necessário um aumento da velocidade, tá? Você vai atingir uma velocidade máxima aqui dentro, na seção mais fina, a garganta do bocal, tá? E depois, na seção divergente, vai acontecer a diminuição do valor de velocidade. Então, o fluido, enquanto ele caminha nessa direção, ele está acelerando e depois ele passa a desacelerar. E isso daqui mesmo considerando
um regime permanente. Então, sempre tomar cuidado com isso. Tá? Um outro ponto que é muito interessante ressaltar aqui é a questão da não linearidade. Então, se nós pegamos a aceleração convectiva, V nabla V, isso daqui vai ser igual em I, U del U del X, mais V del U del Y, mais W del U del Z, em J, U del V del X, mais V del V del Y, mais W del V del Z, e em K, U del W del X, mais V del W del Y, mais W del W del Z. Assumindo que o vetor velocidade não é conhecido, sempre que esse termo estiver presente no nosso equacionamento, nós vamos ter isso daqui acontecendo. A multiplicação de uma variável por outra. Tá? Uma variável desconhecida por outra variável desconhecida. E isso daqui vai nos dar a não linearidade. Assim, toda vez que o efeito convectivo estiver presente no escoamento, as equações vão se tornar não lineares. Tá? Consequentemente, se tornam mais complicadas para a solução do que aqueles escoamentos onde esses efeitos não estiverem presentes. Bom, de novo, para manter o vídeo curto, nós vamos parar aqui. Tá? No próximo vídeo, nós vamos fazer a dedução da equação de conservação da massa utilizando formulação diferencial. Muito obrigado.